Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia, aqui pela TV Plan. Hoje nossa convidada é a fisioterapeuta doutora Mariane Schaninger. Mariane, é um prazer tê-la aqui conosco e hoje vamos falar um pouco a respeito de método Pilates, os desvios posturais e também a famosa dor nas costas. O prazer é meu estar aqui. Vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que acomete quase toda a população, né? Tenho certeza. Vamos lá. Mariane, inclusive você é habilitada, né, para o método Pilates, não é isso? Isso. E também ênfase Pilates aplicado à gestante e método RPG. Isso, exatamente. Bom, então vamos começar, lógico, definindo o que vem a ser a postura. Bom, a postura ela é caracterizada pelo modo com que o nosso corpo reage, né, às forças da gravidade e, ao mesmo tempo, o modo com que ela se opõe às forças externas que recaem sobre o nosso corpo. Um modo claro da gente exemplificar a postura é quando a gente pensa em um carro em movimento. Então, se nós estamos dentro do carro e esse carro vai passar por uma curva, as forças externas elas tendem a fazer com que o nosso corpo vá para o lado do movimento. E quando a gente tem um padrão de postura bem desenvolvido, uma consciência corporal bem desenvolvida, a postura ela vai fazer com que o nosso corpo fique parado, né, no alinhamento vertical, né? Certo. Então, a postura é essa força que faz com que a gente mantenha o equilíbrio verticalmente. Ô Mariane, hoje, atualmente, a gente ouve muito falar em disfunção postural. O que seria isso? Bom, quando a gente ouve falar em disfunção postural, em déficit de postura, a gente está falando sobre padrões de má postura, sobre o padrão alterado no crescimento axial. Então, é qualquer padrão que comprometa o sistema músculo-esquelético, alterando o posicionamento vertebral. Então, se eu tenho uma disfunção músculo-esquelética que gera esse comprometimento, eu vou ter o sistema músculo-esquelético como um todo tentando se reorganizar. Então, uma hora eu posso ter ali a ativação desnecessária de um determinado grupo muscular, outra hora eu posso ter ali uma contração ineficiente de um outro grupo muscular, isso tudo para tentar suprir esse desequilíbrio postural. Então, quando a gente está falando em disfunção de postura, a gente está falando de um padrão alterado nessa postura. Certo. E falando em postura, a primeira coisa que vem à mente é a coluna, né? Uhum. Então, a coluna vertebral, você poderia falar um pouquinho sobre a ligação dela também com esse padrão postural? Tá, claro. Bom, a coluna ela é uma estrutura interligada composta por 33 vértebras, né? Essas vértebras elas são interligadas por meio de discos e ligamentos. Então, esse conjunto, né, de articulações, ele forma o eixo de sustentação do nosso corpo. Então, é através dele que a gente vai ter ali manutenção da postura, o equilíbrio, amplitude de movimento. Então, a coluna ela é responsável por nos proporcionar isso. Bom, então vamos falar um pouquinho, então, já que você está falando de coluna, das principais funções da coluna vertebral. Tá. Quando a gente pensa em coluna, a gente pode destacar 3 funções como sendo as principais, tá? A primeira dela é a coluna servir como um pilar de sustentação do nosso tronco. Então, a coluna vertebral é que vai sustentar ali a nossa cabeça e os nossos membros. A segunda principal função é de servir como um protetor ósseo. Então, dentro da coluna, a gente tem estruturas importantes, como a medula espinhal e as raízes dos nervos espinhais. E a coluna ela serve como um protetor para essas estruturas. Certo. E a terceira principal função da coluna vertebral é de servir, de nos proporcionar amplitude de movimento. Então, ela que nos propicia realizar movimentos básicos do dia a dia, né? O girar o pescoço de um lado para o outro, realizar uma rotação de tronco. Então, assim, é a coluna que nos proporciona movimentar mesmo. Essas são as 3 principais funções. E nós sabemos também, Mariane, que a coluna tem várias curvaturas fisiológicas, ou seja, normais dela. Uhum. Você poderia explicar para os nossos telespectadores? Isso é interessante, porque a população ela tende a confundir um pouco essa questão das curvaturas. A coluna ela conta com 4 curvaturas normais ao longo da sua extensão, né?
Então, na região cervical e lombar, a gente tem as curvaturas anteriores da coluna, que são as chamadas lordoses. E na região torácica e sacral, né, no meio e no finzinho da coluna, a gente tem as curvaturas posteriores, que são as chamadas cifoses. As lordoses, elas são as responsáveis por nos proporcionar movimentação, certo, enquanto as cifoses, elas estão ali para proteger os órgãos internos. Então, elas são estruturas importantes, a gente tem que ter essas curvaturas no nosso corpo. São as curvaturas normais. Que em excesso um pouquinho acaba não sendo aí já quando normal, a gente tem uma alteração nessas curvaturas, né, ou para mais ou para menos, é que a gente vai ter um quadro patológico. Mas lordoses e cifoses são curvaturas normais, a gente nasce com elas e precisa delas para viver, né? A gente precisa. Não daria que nem uma estaca, né? Exatamente. Ficaria muito certinho, né? Tem que ter as curvaturas. A gente precisa, né, das curvaturas. Doutora, nós sabemos que no nosso corpo também ele é preenchido por músculos, né? Então, qual seria a relação dessas cadeias musculares com o padrão postural? Tá. Então, assim, vamos pensar no corpo como um todo. Quando eu procuro um especialista me queixando de alguma dor, por exemplo, eu vou para o médico, para o terapeuta me queixando de dor cervical. Então, o tratamento, a avaliação vai ser voltada para aquele foco da queixa, né? O corpo vai ser tratado de forma segmentada. Quando a gente pensa em cadeias musculares, né, no tratamento baseado na reorganização muscular, a gente pensa no corpo de forma integrada. Então, eu vou avaliar e vou tratar a queixa pensando que outras estruturas podem estar causando aquela dor. Então, eu vou tratar o corpo de forma integrada, de forma completa. É o que diferencia as cadeias musculares do tratamento segmentado. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a fisioterapeuta doutora Mariane. Mariane, quais são os músculos responsáveis, né, pelo comportamento corporal? Tá, então nós temos 5 principais cadeias que interferem diretamente na questão de alinhamento postural, tá? Então, eu vou ter ali a cadeia respiratória, tá? Que vai englobar todos os músculos que estão envolvidos com a parte da respiração. A gente pode imaginar ali da caixa torácica para cima, da cintura para cima. Depois nós vamos ter a cadeia posterior, que engloba os músculos da parte de trás do nosso corpo. Vamos ter também a cadeia anteromedial do quadril, né? Que é os músculos do quadril para o meio do nosso corpo. A cadeia anterior do braço, né? Quando a gente coloca o corpo em posição anatômica, esses músculos da parte anterior do braço, e a anteromedial do ombro, que vem do ombro e região peitoral. Então, essas 5 cadeias musculares, elas estão totalmente ligadas uma à outra. Se eu tenho uma alteração em qualquer uma delas, eu vou ter um padrão compensatório das outras para ajustar o alinhamento. Então, é aí que a gente pensa no corpo como um todo, de forma integrada. Quando eu segmento, né, eu trato o corpo de forma segmentada, eu esqueço que as estruturas são interligadas. Daí a importância da gente pensar nas cadeias musculares quando vai tratar o paciente. E esses desalinhamentos, eles podem interferir na curvatura normal? Com certeza, né? Então, se eu tenho ali um desequilíbrio das forças musculares, né, a parte articular ela também vai ficar prejudicada. Então, se eu tenho um fator compensatório das outras estruturas do meu corpo, para suprir esse desequilíbrio muscular, eu posso estar gerando ali, então, uma alteração na estrutura na estrutura óssea do meu corpo, que seriam as vértebras. Então, ela está diretamente relacionada à alteração postural. Mariane, vamos dar uma dica para os nossos telespectadores? Quais seriam as atividades que prejudicariam, né, esta postura? Tá. Bom, no dia a dia, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai criando hábitos, atividades corriqueiras, elas podem vir a prejudicar a coluna em um determinado momento. Varrer o chão, se eu rodo muito meu tronco, ou se o cabo da vassoura está muito alto. Se eu vou para o mercado e eu trago compras muito pesadas, com carga desigual.
o posicionamento que eu escolho para dormir, o modo com que eu me levanto, com que eu sento, se eu vou lavar uma louça, se a pia está muito alta ou muito baixa. Então, assim, atividades comuns do dia a dia, uma hora elas podem vir a causar problemas para a coluna. Mas, de uma forma geral, atualmente as campeãs, né, em prejudicar a coluna têm sido as atividades tecnológicas. Muitas horas na frente do computador, saio do computador, vou pro celular, então eu não trago... no celular fica na famosa postura, né, de cabeça baixa. Eu não trago o celular à frente do meu rosto, na maioria das vezes, né? Eu mantenho ele abaixo e abaixo a minha cabeça para poder estar mexendo no celular, os tablets. Então, assim, essa vida moderna, essas atividades tecnológicas, elas estão cada vez mais presentes. E com isso o padrão de postura tem ficado cada vez mais prejudicado também. Ao invés de melhorar, né, porque começamos com a postura, né, desde os nossos antepassados e foram melhorando as posturas, né? Agora vai regredir, começar tudo de novo, aí não pode, né, Mariane? Porque o corpo está cada vez menos em movimento. Então, se eu tenho uma inatividade muscular, o meu corpo ele acaba sendo prejudicado, a minha postura ela vai voltando a ficar curvada, mais curvada do que o normal, né? Então tem prejudicado. Mariane, a dor nas costas, mais comum seria a queixa maior da dor lombar. Quais são as causas mais comuns disso aí? Bom, a dor lombar ela é muito presente, ela é quase unânime, né? A principal causa dela tem sido a hiperlordose, esse aumento da curvatura da lombar. Porém, ela não é a única. Então, quando eu procuro médico, terapeuta, é importante que a gente faça uma investigação do real fator que está me causando essa dor. Por exemplo, a articulação facetária ela tende a ser a mais acometida quando a queixa é lombar, dor lombar. Então, eu tenho a coluna, né? São vértebras interligadas. Vértebra superior e vértebra anterior. Se eu tenho um desequilíbrio muscular, essa articulação ela pode passar a ficar em constante atrito. Esse constante atrito de comunicação vai me levar a um desgaste articular. Esse desgaste pode vir a me trazer um processo inflamatório, um padrão alterado de postura, consequentemente dor. Mas também não é a única causa. Então, é muito importante esse tratamento conjunto, né? Terapeuta e ortopedista, né? A visão médica ali, ela vai auxiliar bastante no nosso tratamento, para tratar de forma correta, né? Então, vamos falar um pouquinho do Pilates. Como que o Pilates pode colaborar nessa questão? Nossa, o Pilates é uma mãe para a coluna, vamos dizer assim. Porque o Pilates, o foco dele é tratar o corpo de forma integrada. A gente enxerga o indivíduo como um todo. Então, quando a gente está pensando em alteração postural, em correção de postura, né? O Pilates ele nos traz técnicas diretas para o alinhamento postural. Então, durante toda a aula, o terapeuta ele vai estar pedindo um feedback verbal ali para aquele cliente, né? Ele vai estar orientando a correção postural, afasta a ombro das orelhas, pedindo crescimento axial, né? A gente vai ter ali também exercícios voltados para a correção postural mesmo. E voltado, associado a esse estímulo de crescimento axial, a gente tem também os princípios do método Pilates, né? Que ele interfere diretamente na correção postural. Mesmo quando não é o foco, o Pilates ele ajuda na correção postural. Então eu tenho ali a ativação do Powerhouse, né? Que é o nosso grupo muscular de força do corpo. Ele vai estar todo ativado durante os exercícios. Eu vou ter ali o padrão de respiração, que é um padrão diferenciado, ele vai estar presente durante todo o exercício. São exercícios fluidos, precisos, né? Eu preciso da concentração para realizar aquele movimento. Então, quando eu me concentro e coloco todos os princípios do Pilates na realização do movimento, eu tenho ali uma consciência corporal melhor. Então, eu vou ter um paciente ali alongado, resistente. Então, o Pilates é um trabalho muito bom, global. Né? Para a coluna é excelente. Global. Doutora,
No próximo bloco, a Juliana estará aqui conosco, né, comentando, fazendo as perguntas dos nossos telespectadores. Tá joia, ok? Claro. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de Pilates, seus métodos, dor na coluna, com a doutora Mariane, que é fisioterapeuta. E neste bloco também a Juliana com as perguntas de nossos telespectadores, que eu já sei que tem muitas perguntas que a Juliane agora há pouco já veio comentar comigo. É isso daí, doutor Luciano. Estou aqui novamente com a pergunta dos nossos telespectadores. Né, um assunto que é bastante interessante, apesar, né, doutora Mariane, que quem não tem dor na coluna hoje? Quem não tem, né? Acho que a maioria, né, da população hoje, por conta justamente de postura, principalmente, tem essas dores na coluna. Exatamente. Gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que enviem suas perguntas ou sugestão até mesmo de algum tema para ser abordado no nosso programa através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Pode estar mandando também através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 991 42 24 21. E também que curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. Deixando claro que todos que enviarem suas dúvidas, sugestões, perguntas, serão mantidos em sigilo por questões éticas. É isso mesmo, né, Juliana? Doutora, vamos falar um pouquinho, vamos dar uma dica para as nossas gestantes, né, para as grávidas ficarem mais tranquilas a respeito de exercício, atividade física e, no caso aqui, o Pilates. Eu gostaria que, se possível, você falasse alguma coisa de alteração postural da grávida e se tem alguma coisa que possa se fazer com o Pilates. Bom, o Pilates ele é um método que ele respeita o limite do indivíduo, né? Então, quase toda a população ela pode praticar o Pilates, não tem uma contraindicação restrita. E a gestante, ela tem muito benefício quando ela pratica o Pilates. E um dos benefícios é com relação ao padrão de postura. A gestante, conforme os meses vão passando, a primeira alteração que a gente vê, além da distensão do abdômen, é a alteração na postura. Exatamente. Então, a grávida ela tende a ficar ali com o quadril mais voltadinho para fora, consequentemente, as pernas e os pés também ficam mais rodadinhos. Conforme a barriga vai distendendo, a hiperlordose vai aumentando, né? Aumenta, então ele já vem o quadro de dor nas costas, que é muito comum. Os ombros, né? Aí entra a questão da cadeia muscular. Se eu tenho uma alteração muscular postural presente, o restante do meu corpo vai tentar se adaptar àquele padrão. E essa dor o Pilates pode corrigir? Ele não só pode, como ele ajuda assim, quase 90%. A maioria das gestantes que praticam o Pilates, né, sendo ela antes da gestação sedentária ou não, se ela pratica com uma determinada regularidade, para o final da gestação ela vai ter bem menos dor do que uma gestante que não pratica nenhuma atividade. Ele ajuda muito. Doutora, uma pessoa que tem uma dor aguda na coluna, ela já pode praticar o Pilates? Essa pergunta ela é muito interessante porque geralmente quando a gente está com dor a gente pensa que a gente tem que ficar paradinho, né? Claro, vai entrar ali de novo o tratamento conjunto entre o médico e o fisioterapeuta. Mas como o Pilates ele respeita, né, o limite do indivíduo, a pessoa em crise de dor ela só tende a ter benefícios com a atividade. Então, claro, é importante realizar a atividade com um profissional capacitado, que saiba o que está fazendo, né? Para poder levar o tratamento para o rumo certo. Eu não vou pôr uma carga que aquela pessoa não aguente. Se ela me relata que está com dor, eu tenho que parar o exercício. Então, cada tratamento é individualizado, né, de acordo com cada pessoa. Vai ser individualizado, né? Mas pode sim. Doutora, eu sei que a Juliana aqui está angustiada querendo fazer as perguntas de nossos telespectadores. Pode ser? Claro, vamos lá. Vamos lá, Juliana. Vamos sim, doutor. Doutora Mariane, com que frequência deve-se praticar o Pilates? Bom, o Pilates ele é recomendado no máximo 3 vezes por semana, porque a gente tem que ter aquele tempo de descanso da prática, né? Para o corpo absorver aquilo que ele foi testado. Então, de 2 a 3,
1, 2 ou 3 vezes na semana, mas a mais comum é 2 vezes na semana. Doutora Mariane, Pilates emagrece? Boa pergunta, hein, Mariane? Boa pergunta. Não é o objetivo central do método, já que não é uma atividade aeróbia, né? Ela não trabalha com uma aceleração cardiovascular. Porém, o Pilates ele trabalha com definição muscular, então a gente vai ter ali uma redução de medida considerável. Mas se você é uma pessoa sedentária, nunca praticou atividade nenhuma, você vai para o Pilates, claro que você vai ter uma aceleração ali e você vai emagrecer. Mas não é o fator primordial, né? Não é o foco do Pilates no emagrecimento. É o alongamento e a resistência muscular. E também não adianta, né, a pessoa praticar o Pilates ou qualquer tipo de dieta que venha fazer e comer tudo desregulado. Né? Não vai resolver. É o conjunto, né? É o conjunto ali. É o conjunto. As grávidas, doutora Mariane, elas podem fazer o Pilates? Podem, não só podem como devem, né? Como eu acabei de falar agora, vai ajudar bastante passar por esse período tranquilamente. E quais são os principais benefícios para quem pratica o Pilates, doutora? Bom, o Pilates ele vai trazer para a pessoa não benefícios somente para o corpo, vai trazer benefícios para a mente também, né? Ele vai deixar a pessoa com menos dor, mais disposta, com um padrão de alongamento melhor, uma força muscular melhor. Então, assim, a qualidade de vida da pessoa ela só tende a aumentar com o Pilates. Doutora Mariane, quem pode praticar o Pilates? Bom, o Pilates, ele, como eu falei, né, ao longo da entrevista, ele é uma atividade que respeita os limites do indivíduo. Então, praticamente todos os grupos podem praticar, idosos, jovens, mulheres, homens, de uma forma geral, a população toda pode praticar. Bom, doutor Luciano. Infelizmente, né, Juliana? Juliana, vamos ter que parar nas perguntas. Por conta do nosso tempo aqui também, que está um pouquinho curto, né? Gostaria de agradecer a participação dos nossos telespectadores, enviando suas perguntas para o nosso programa. Lembrando mais uma vez, não deixem de curtir nossas páginas no Facebook e no Instagram e continue mandando suas dúvidas, sugestões de perguntas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Mande também através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 991 42 24 21, que ele estará à disposição para responder todas as mensagens. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Doutora Mariane, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, tudo bem? Claro, claro. Uma curiosidade, né, que segundo dados da OMS, 80% da população ou ela teve, ou ela tem, ou ela vai ter uma dor na coluna. Então, assim, pelo menos uma vez na vida ela vai ter. Então, a melhor forma disso não acontecer é colocar o corpo em movimento. E para o corpo ser colocado em movimento de forma saudável, de forma a trazer benefícios e não prejuízos, procurando um profissional capacitado, uma pessoa que entenda e que possa te ajudar a realizar o exercício de forma correta. Com orientação de um profissional competente para isso. É importante. Né? Doutora, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela participação. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia, aqui pela TV Plan. Fiquem com Deus e até a próxima semana.